Agora são 7h17. Bom, vamos falar desse cenário político atual no Brasil. E o nosso convidado aqui é o José Carlos Portela Júnior, advogado, criminalista, professor de processo penal na Curitiba, Centro Universitário Curitiba, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Portela, bom dia. Você que está por Skype, quem está vendo pelo YouTube da Rádio Brasil Atual, pela TVT, tá já podendo ver o Portela. Tudo bem, Portela? Bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Bom dia, espectadores. Bom, Portela, vamos começar falando aqui a respeito, né, justamente dessa ligação, né, do ministro Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, com os procuradores da Lava Jato, dessas denúncias, né, do Intercept Brasil. Agora, como é que você viu a condecoração, né, do ministro Sérgio Moro pelo presidente Jair Bolsonaro, recebendo a medalha, né, de Ordem do Mérito Naval? Como é que você vê, né, como é que fica o governo Bolsonaro, né, tendo uma atitude desse tipo nessa questão toda de suspeição em que se encontra Sérgio Moro? Olha, eu vejo como um prêmio, né? Quer dizer, depois de tudo que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez, né, como juiz da Lava Jato, e agora que a gente tem essas provas aí, que deixam mais evidentes, né, o seu partidarismo, né, o seu grau de comprometimento, né, com o secto de políticos, né, da extrema-direita. Então, essa medalha que ele recebeu parece que é uma premiação, né, e é um assinte à população brasileira, que, no mínimo, esperava algum tipo de resposta republicana do presidente, né? Quer dizer, depois de um escândalo desse, talvez seja, talvez não, tenho certeza, o maior escândalo da República Brasileira, o que se esperava de um presidente, das autoridades, das mais altas autoridades do governo brasileiro, era que se desse uma resposta à altura à população. Porque, diante de algo tão estarrecedor, né, como a gente está vendo agora, eu estou estarrecido e entristecido com a justiça, né? Quer dizer, estarrecido porque nós não poderíamos imaginar assim, o grau de comprometimento da justiça, esse ponto, né, de haver uma corrupção escancarada dentro do judiciário para tirar da corrida eleitoral o presidente Lula e encarcerá-lo, transformando o Brasil num país sem rumo, né, jogando o Brasil nos braços da extrema-direita, de um presidente que nós sabemos do seu background, né, que é uma pessoa que é antidemocrática, que é uma pessoa que sempre atacou as instituições públicas, as instituições democráticas desse país, e o processo da Lava Jato foi direcionado para que nós cheguemos a essa situação. Então isso também me deixa muito triste de ver como a justiça se jogou na vala mais suja em nome de um projeto político que é antipovo, que é um projeto antidemocrático, é um projeto violento. Então, eu vejo essa resposta do Bolsonaro uma resposta que apenas confirma, né, o nível de comprometimento das nossas instituições que nós estamos vendo agora. Agora, Portela, vários juristas, né, já têm destacado que esse conteúdo, né, dessas declarações, dessas conversas, o conteúdo poderá ajudar, né, várias pessoas que estão sendo acusadas nessa operação Lava Jato. Agora, o que te pergunto é o seguinte: as decisões tomadas pela segunda instância, por exemplo, foram baseadas naquele tempo, né, onde tinham as informações, não tinha ainda essa questão, né, dessa suspeição. Agora, com a suspeição, com esses áudios revelados, com esses áudios, esses textos, né, por enquanto revelados, você acredita que fica praticamente nula também as decisões da segunda instância? Como é que você vê esse efeito cascata que pode acontecer? De acordo com a legislação processual penal brasileira, é clara, ela não dá margem para outro tipo de interpretação. Quando um juiz é suspeito, se tem prova cabal dessa suspeição, uma vez que Moro direcionou o processo em conluio com
o Ministério Público Federal para a condenação do presidente Lula sem provas, né? A legislação é clara em dizer que, nesse sentido, quando há prova da suspeição do juiz, o processo é absolutamente nulo, ou seja, essa nulidade ela é insanável, ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, então ainda é tempo de alegá-la, e mesmo se já houvesse condenação transitada em julgado, se fosse uma condenação definitiva, surgindo uma prova tão cabal dessa suspeição, não que já não se pudesse ver essa suspeição anteriormente, como a gente já cansou de dizer aqui, né, Marilu? É verdade. Dos indicativos da parcialidade do Sérgio Moro, mas diante de uma prova tão cabal, sim, é possível anular esse processo, anular as condenações, anular a prisão do presidente Lula, e é isso que se espera do judiciário agora, que o judiciário corrija esse gangsterismo judicial que nós estamos vendo, as escancaras, um conjunto de crimes graves contra a administração da justiça, contra a ordem democrática, contra a liberdade individual. Então, quem diz o contrário está tentando salvar o que não se pode mais salvar, está tentando transformar a justiça em algo extremamente perigoso, a justiça como um braço do poder, de quem está no poder ou de quem quer alcançar o poder. Isso nós já vimos na história do Brasil, a gente já tratou aqui em outras entrevistas, como o judiciário, em outros momentos da história do Brasil, da ditadura civil-militar, se mancomunou com os poderosos para manter um estado de coisas. E nós estamos vendo de novo isso acontecer, e o judiciário, então, a mais alta corte que se espera, o Supremo Tribunal Federal, tem que pôr um fim a isso. É inadmissível que a gente continue ainda a assistir esse tipo de crime contra a República do Brasil. Você falou do Supremo Tribunal Federal agora, e você viu as declarações já também, tanto do Marco Aurélio Mello quanto do Gilmar Mendes, né? Que inclusive, assim, para quem ainda não sabe, né, das declarações, a gente coloca aqui para que os ouvintes internautas saibam. O Marco Aurélio disse o seguinte, né, que o combate à corrupção a ferro e fogo pode representar um retrocesso para a democracia, e Gilmar Mendes também disse que uma prova eventual obtida de forma ilegal não leva necessariamente à anulação dessa prova, né? Quer dizer, são já declarações, né, de dois ministros, declarações importantes nesse contexto em que a gente está vivendo hoje, né? E o que se esperar também dos demais ministros do STF, Portela? Olha, eu quero acreditar, considerando decisões prévias, né, em casos outros que não da Lava Jato, relativa ao uso de prova supostamente ilícita, mas em benefício do acusado, em casos em que há reconhecimento da parcialidade do juiz ou do comprometimento da imparcialidade do julgador. Quer dizer, em casos outros em que o STF tratou do assunto, o STJ também tratou, quer dizer, nós já vimos decisões que já reconhecem que quando há comprometimento às regras do devido processo legal, o processo tem que ser declarado nulo. Então, parece que se for por esse mesmo caminho, né, diante de algo tão grave, porque as provas aí das conversas de Telegram que foram vazadas pelo Intercept, quer dizer, não há como se admitir um outro tipo de decisão, né? Ainda que se possa tentar contemporizar, de alguma maneira, dizer que nem todo o processo vai ser anulado e tal, mas de pronto essas prisões devem ser revogadas, de pronto, porque essas pessoas condenadas, entre elas o presidente Lula, pagaram com a sua liberdade em nome de um projeto político particular desses indivíduos, como Moro, Deltan e esse grupo de procuradores da Lava Jato, que tinham partidarismo, que estavam atuando em nome de uma ideologia política. Isso está claro pelas conversas que foram vazadas pelo Intercept. Então, diante de algo tão grave e que compromete a nossa imagem no mundo como democracia, diante de algo tão grave, é preciso que o STF sim responda na mesma altura e anule esse processo e solte o presidente Lula e os demais prejudicados por esse tipo de ação espúria desses agentes da Lava Jato. Glauco Faria aqui participando, vamos lá. Bom dia, Portela. Bom dia.
A gente tem agora nesse contexto, né, temos aí essa questão do escândalo das conversas entre o ministro Sérgio Moro e o Dallagnol, e o Supremo Tribunal Federal também deve julgar no próximo dia 25 habeas corpus do ex-presidente Lula. Também nesse contexto a gente tem aí a volta da revisão da segunda instância na pauta do Supremo. Mas ontem, o general Vilas Boas, do Gabinete de Segurança Institucional, publicou uma nota em rede social dizendo o seguinte: momento preocupante o que estamos vivendo, porque dá margem a que a insensatez e o oportunismo tentem esvaziar a Operação Lava Jato, que é a esperança para que a dinâmica das relações institucionais em nosso país venham a transcorrer no ambiente marcado pela ética e pelo respeito ao interesse público. Expresso o respeito à confiança no ministro Sérgio Moro. E a gente sabe que o Vilas Boas é o mesmo personagem que, às vésperas do julgamento ali da questão da revisão justamente da prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância que poderia beneficiar o ex-presidente Lula, ele praticamente fez uma ameaça pública ao Supremo Tribunal Federal e depois, inclusive, em entrevista, reconheceu que estudou intervir, entre aspas, ninguém sabendo o que é exatamente essa intervenção, na Corte Suprema. Como você vê essa nova tentativa de interferência do general Vilas Boas, a quem, inclusive, o Bolsonaro disse que se não fosse ele, se não fosse o Vilas Boas, Bolsonaro não seria presidente da República? É preocupante, né? Que momento triste que nós estamos vivendo no Brasil, né? Esses indivíduos, entre eles o Vilas Boas, eles agem de maneira criminosa e impune. Da outra vez, né, como você mencionou, ele já havia feito esse tipo de ameaças contra o Supremo e nada aconteceu. Quer dizer, e de novo ele insiste nesse tipo de atitude que é próprio da extrema-direita, de destruir as instituições democráticas, de colocá-las contra a parede, e ainda sendo acocado pelo presidente da República. Quer dizer, isso é algo extremamente estarrecedor, que é digno de uma resposta do judiciário. Se o judiciário ainda tivesse algum tipo de respaldo, né, de algum tipo de legitimidade, deveria intervir numa situação como essa. Vamos ver como respondem agora as instituições, né, que foram jogadas aí na berlinda, né, como o Ministério Público, como o Judiciário, diante dos vazamentos e diante desse tipo de atitude, porque ela com certeza vai se intensificar a partir de agora, né? Porque o que me preocupa é o grau de escalada do discurso virulento desses indivíduos contra a ordem democrática, colocando a culpa na ordem democrática de algo que foram eles que causaram, que foi essa turbulência política desnecessária que trouxeram para o Brasil em nome de um projeto político pessoal que nós sabemos claramente que é antidemocrático e violento. Perfeito. Muito obrigada, Portela, pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Bom trabalho. Obrigada. Falamos com José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista e do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.